Qual é, pessoal? Vamos começar mais um programa Colecast. Hoje nós vamos conversar sobre uma religião que é muito antiga e tradicional aqui na cidade de Cantagalo. Vamos conversar sobre a Igreja Assembleia de Deus. Bom, esse programa é um oferecimento da Tipocan Papelaria e Brinquedo. Isso mesmo, Tipocan Papelaria e Brinquedo. Olha o print. A Tipocan, ela é parceira do Colecast. Então, se você tirou ali aquele print com a logo da Tipocan, você tem um desconto maravilhoso. É só chegar lá e falar, viu o Colecast? Olha o print que o desconto é na hora. E hoje, pra gente conversar sobre a Igreja Assembleia de Deus, nós vamos conversar com ele que já esteve aqui e está retornando para conversar conosco. É o pastor Jones. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Olha, muito obrigado por aceitar o convite e obrigado também por estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus. Nós vamos depois falar endereço e tudo mais. Estou muito feliz. Muito obrigado. Também. Seja bem-vindo. Obrigado. Deve dar um oi para a galera. Boa tarde, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês e família. Amém. Pastor, IEAD, assim que eu falo? Isso. IEAD, Igreja Assembleia Evangélica Assembleia de Deus. Alto do São José, que agora já não está no alto. Agora não está no alto, agora mudou para Ministério Cantagalo. Ministério Cantagalo. Isso. Quanto tempo já tem essa igreja aqui em Cantagalo? A nossa igreja, em registro, é desde o ano de 2001. Mas sem ser registrada, levaram 2 anos para registrar. Então, na verdade, ela está desde 89. E agora está pertinho do asfalto, né? Agora está do lado da quadra de esportes, aqui perto da Dom Belo, na Rua Maria Ponte Jucá, né? 2481. Aqui ao lado da quadra do Santo Antônio. Não tem erro. A Ponte Jucá é porque tem uma ruazinha assim, sendo que do lado já é a RJ, né? Exatamente. Já passa a RJ ali, então não tem erro. Dom Belo, em frente à Telefree. Em frente à Telefree, praticamente. E do lado da quadra do Santo Antônio. Que dia ponto de ônibus aqui na frente mesmo. Que dia que são os dias e horas de culto aqui? Então, nós temos toda sexta-feira o culto a campanha de quebra de maldições, cura e libertação. E domingo é o culto regular, né, nosso. Mas durante a semana nós temos outros trabalhos, temos célula Kids, que é a célula com crianças toda terça-feira, temos outras células. Hoje, por exemplo, à noite nós teremos o culto da família, terceira segunda-feira de todo mês tem um culto exclusivamente voltado a famílias. Tem um Instagram onde a gente consegue ver esses eventos? Tem sim, IEAD oficial, se eu não me engano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Dá uma olhada lá e lá você vai tirar todas as dúvidas de dia, horário e até a programação. Isso. Ô, pastor, o senhor, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. O senhor é o líder dessa igreja hoje? Isso, eu sou pastor sênior. Pastor sênior. Isso. As outras igrejas chamam de pastor presidente, né? Mas sim, nós adotamos outras nomenclaturas e eu estou, né, pastor sênior da igreja. Nós temos pastor líder, temos pastores executivos, enfim, cada um dentro de uma área trabalhando especificamente. E a nossa visão em cima disso é exatamente a de Moisés, né? Dividir para poder organizar e conquistar. Dividir as funções dentro da igreja para a gente poder... Cada um está trabalhando numa coisa, fica muito mais fácil do que você centralizar tudo numa pessoa só. Você tem um pastor assim para cada departamento, digamos assim? Temos pastores para cada departamento. Especialistas na área? Sim, por exemplo, tem pastor aqui que é voltado exclusivamente para a educação financeira. Ele é formado em administração, tem outro pastor que é voltado para ensino, outro administrativo, outro pastor voltado para aconselhamento e assim sucessivamente. Ó, cara, que bacana. Hoje temos aproximadamente quantos membros aqui na igreja? Hoje nós temos aproximadamente uns 120 membros. Um bom número para dentro, né? E estamos crescendo. Olha aí. A nossa intenção é buscar pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor por algum motivo, e neófitos, né, recém-convertidos. Não temos intenção de encher a igreja com membros de outras igrejas, porque isso é proselitismo
E normalmente essas pessoas que às vezes vêm de outra igreja, de repente não sai de lá certinho, vem para a sua igreja e acaba contaminando o povo que aqui está, entendeu? Entendi. Mas se quiser vir também, é bem-vindo, claro, vão passar por um período de adaptação. Aí a pessoa desse período de adaptação vai saber se ela vai querer ficar aqui ou não. Deixar bem claro, então, que as portas estão abertas, né, Com pastor? certeza. Mas, tipo, às vezes tem um departamento lá, né, ele tem um departamento em tal igreja, ele não vai chegar aqui com esse cargo, isso que você está querendo dizer, né? Ele não vai chegar aqui com esse cargo, ele vai fazer cargo, parte... Não, ele vai ter que ir se adaptando, vai estudando quem nós somos, o estatuto da igreja, o regimento interno, e com o tempo ele se adaptando à função que ele tinha na outra igreja, se ele saiu bem dessa outra igreja, ela pode ser reconhecida junto a gente. Olha aí. Nós temos uma pessoa que é responsável pelo departamento de esportes. Todo domingo, 9 horas da manhã, Não, tranquilo. Todo domingo tem aqui um trabalho com crianças, né? O projeto Família Show de Bola. Esse rapaz, ele veio do Rio, ele era pastor no Rio. Aqui ele não está como pastor ainda, mas ele era pastor no Rio. A gente está esperando dar o prazo para depois estar validando a função que ele tinha ou não. Isso aí. Inclusive, gente, é tão pertinho do asfalto que se você ouvir algum som passando aí, é por causa que não tem jeito. É muito próximo aqui. Ô, pastor, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Sim. E cristã. Vocês creem em Cristo? Como é que funciona aí para a galera que ainda não conhece a Igreja Assembleia? A Assembleia de Deus, eu pertenço à convenção CADB, que é a igreja mãe criada em Belém do Pará pelos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg, né? Eles vieram da igreja batista tradicional, mas no Brasil aconteceram alguns eventos e eles fundaram aí a Assembleia de Deus, né? Lá no Belém do Pará. Enfim, nós cremos em Deus como nosso Pai, cremos no seu Filho, que é a palavra, o Jesus Cristo, ou o Cristo, né? Que esteve entre nós como homem e deixou-nos o Consolador, que é o Espírito Santo. Existem algumas divergências em algumas igrejas quanto à palavra Trindade. Eu entendo que a palavra Trindade, ela representa uma sociedade onde 3 seres, eles trabalham em prol do ser humano, tá? E em algum momento, cada um deles teve que fazer alguma coisa pela humanidade. No Antigo Testamento nós temos Deus olhando e cuidando diretamente do seu povo, elegendo e ungindo líderes. Depois vemos Cristo, que veio e após ser batizado, ouve-se a voz clara de Deus falando: "Este é meu filho amado", que teve o seu papel. Se não fosse por ele, nós não teríamos a salvação, que hoje nos é dada de graça. Mas ele foi embora e falou assim: olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos. Deixarei com vocês o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. E ele que tem agido nos séculos após a passagem do Cristo aqui na Terra. Acreditamos nisso. Se você falar assim, vocês acreditam em Trindade? Nós acreditamos dessa forma. Tem igrejas e várias denominações que vão falar que realmente Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo é Deus e assim sucessivamente. Nós não estamos aqui para causar nenhuma perturbação no que as pessoas pensam, a gente sempre vai respeitar o que todos pensam, mas cada igreja encara esse ensinamento. Essa palavra não existe biblicamente, Trindade, né? não tem na Não Bíblia. existe na Bíblia, e a gente tem passagens que provam que Jesus é Deus e tem passagem que prova que Jesus não é Deus. Aí resta a cada igreja, a cada líder levar o conhecimento ao seu povo. É o que a gente faz aqui. Mas se aqui alguma pessoa falar assim, não, Jesus é Deus, eu vou respeitar a opinião. Para mim, Jesus é filho. Entendi. Mas esse posicionamento é seu. A Igreja Assembleia também A Igreja Assembleia acredita, como no catolicismo, a Trindade,
Jesus é Deus, Deus é o Espírito Santo é Jesus e assim sucessivamente. Então a Igreja Assembleia acredita é uma trindade como os três como ser um. Isso. Mas você acredita que os três não são um, são três pessoas. São três pessoas distintas para mim. Com ações distintas também. Isso não dá como é que eu vou te falar? Um nó na cabeça das pessoas? Das ovelhas, e tipo, você... Sim. Porque você tem que pregar o que a igreja acredita e pregar também o que você acredita. Olha, como é que você lida com isso? Então, a gente tem estudos, né, exclusivamente sobre isso. E a gente vai mostrando. E claro, se a pessoa, depois do estudo, falar, mas eu prefiro continuar no que eu acredito. Amém. Entendi. Vamos juntos para o céu. Isso não vai fazer com que alguém vá para o céu ou deixe de ir para o céu. Você acha que isso não afeta na questão da salvação? Não, de maneira nenhuma. Porque o cerne é sempre o seguinte: não existe salvação sem o sacrifício que o Cristo fez. Ponto. Eu preciso crer que Ele fez esse sacrifício e aceitar esse sacrifício, aceitar a Ele como Salvador. Ele mesmo diz, não existe outro mediador entre o Pai e os homens que não seja eu, o Cristo. Então o que acontece? Quem é que salva? Cristo. É o Espírito Santo que salva? Não. É Deus que salva? Não. É Cristo e o sacrifício que Ele fez. Entendi. Fica aí, deixa nos comentários aí o que é que você acha aí. Isso vai ser polêmico, porque muita gente vai falar um monte de coisas. Cara, é bom, a pessoa tem que se abrir, sem isso é legal. Sem problemas. Pastor, a Igreja Assembleia, como eu te falei, ela é pentecostal. Sim. Por causa do dia de Pentecostes. Por que levou o nome pentecostal? Então, as igrejas atribuíram o fato de se falar em línguas estranhas a evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas eu posso provar que houve outras manifestações do Espírito Santo e as pessoas não falaram em línguas. Por exemplo, Maria vai visitar Elizabeth, aqui no nosso país conhecida como Isabel. O nome dela era Elizabeth. Vai visitar Elizabeth, sua prima. A criança no ventre de Elizabeth, ele simplesmente, desculpa, tranquilo. É todo dia. Pastor, sabe como é que é? A criança no ventre de Elizabeth sente a presença do Espírito Santo e salta. Mas falou em línguas. Segunda evidência do batismo com o Espírito Santo, Jesus é batizado nas águas. Vem sobre ele, em forma de uma pomba, o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo e vai para o deserto para ser tentado. Mas falou em línguas? Não. Jesus morto e ressurreto. João capítulo 20, se não me falha a memória. Ele aparece numa casa cheia com seus discípulos e diz, Pai seja convosco. Todo mundo se assusta, acham que é um fantasma. Mas antes ele havia caminhado com 2 discípulos para o caminho de Emaús e não foi reconhecido, e ali também parece que ele não foi reconhecido. Ele fala, Pai seja convosco, todo mundo olha e fala, como é que esse cara apareceu aqui, tudo fechado? Aí duvidam. Aí ele mostra para Tomé as marcas, e é engraçado que o texto logo a seguir fala assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas falar em línguas? Eu entendo que falar em línguas é um dom conforme preconiza Paulo. E a interpretação dessas línguas também é outro dom. Tá? Então, eu, Jones, entendo que falar em línguas não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. O que seria, então, a evidência do batismo com o Espírito Santo? Ora, vamos olhar os frutos do Espírito. Amor. Começa pelo amor. Se a própria palavra diz que quem matava, não mata mais. Quem roubava, não rouba mais. O batismo do Espírito Santo, para mim, é quando a pessoa muda completamente quem ela era, o caráter que ela tinha, em favor da nova vida que ele carrega agora. Então a igreja é pentecostal. Isso. Antigamente, pelo fato de haver esse dia de Pentecostes, que foi, aspas, a descida do Espírito Santo, e claro que ele desceu. Eu retiro as aspas, né? O Espírito Santo desceu.
E lá as pessoas falavam em outras línguas, línguas que não eram naturais daquelas pessoas. Esse relato está em Atos 2. Se Atos 2. Agora, pessoas de outra nacionalidade falam, peraí, como é que esse cara está falando na mesma língua que eu? Ele ainda fala assim, minha língua materna, né? Minha língua materna. Tá? Eu entendo que Deus pode te capacitar, Tiago, para você pregar em mandarim sem você saber falar mandarim. E é claro que a Bíblia também vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, a que língua se refere isso? Sem amor não adianta nada. Então existe sim o falar em uma outra língua de nacionalidade diferente, mas também numa língua que é incompreensível para nós humanos. Tá? Mas é o que acredita as Assembleias de Deus, no pentecostalismo. O pentecostal, na verdade, é por causa... Então, independente do dom, pentecostal, pelo que eu estou entendendo, é por causa que é o lugar onde tem a presença do Espírito. Sim. Onde o Espírito se manifesta. Se manifesta. E através de dons. Não necessariamente apenas com esse dom. Sim. Porque tem lá dom de maravilhas. Você vai chegar em muitas igrejas, você vai ver pessoas que estão recebendo oração e elas sentem tanta presença do Espírito Santo que elas não se aguentam. Elas caem de joelho, caem no chão deitada. Antigamente dizia-se, ao repousar no Espírito. Eu não entendo o que é repousar. Eu entendo que você sente a presença de uma forma tão intensa que você não aguenta o seu próprio corpo. Você chora, você ri, você deita, enfim. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Você vai ver relatos de várias pessoas que, ao chegarem em determinados cultos, a palavra foi tão impactante, ou o louvor foi tão impactante, que a pessoa simplesmente não se aguentou, começou a chorar e extravasar de uma forma que ela jamais faria. Uma vez eu fui numa igreja e uma pessoa cantou um louvor, mas uma coisa assim tão tremenda, que tinha um homem que no fim ele foi à frente aceitando a Jesus e ele falou assim, olha, eu sou um homem muito duro, eu nunca chorei na minha vida. Quando a minha mãe morreu, eu não chorei, meu pai morreu, eu não chorei. Olha. Mas hoje eu cheguei aqui e a música que aquela moça cantou me fez chorar. O cara tinha um coração duro. Aí eu te falo, como é que um cara com coração duro chora? Se não chorou no enterro da mãe, no enterro do pai, mas chorou ao ouvir um hino sendo louvado dentro da casa do Senhor. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Através do quê? Dos dons que são distribuídos. E, claro, os talentos também. Então, algumas coisas assim, no meu raciocínio também, eu penso assim, existem algumas igrejas que colocam como a pessoa que fala em línguas estranhas, como batizada com o Espírito Santo. E também está em outro patamar. Chegou num nível, que não é assim. Porque a 1 Coríntios 12 fala ali de diversos dons. É isso aí. Por exemplo, para você... Às vezes você tem uma pessoa que é recepcionista na sua igreja. Mas ele faz aquilo de uma forma assim, tão legal, né? Poxa, educado, tranquilo, faz aquilo com excelência, que aquilo também é dom do Espírito. Com certeza. Não é? São os dons de servir que a gente sempre Olha fala. aí. Existe uma diferenciação entre dons de servir, dons do Espírito Santo e dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5. E hoje as igrejas só adotaram 2. Só adotaram pastores e evangelistas. Cadê os anciãos? Cadê os mestres? Cadê os profetas? Aboliram isso. Tá entendendo? Por que aboliram? Ainda vão para a internet defender, não existe mais apóstolo no dia de hoje, porque o apóstolo tem que ter andado com Cristo. Paulo não andou com Cristo. Não poderia ser chamado de apóstolo, então. Dentro desse contexto, dessa visão. Ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro, mas aí vem os erros. Não pode existir apóstolos hoje porque tem que ter andado com Cristo. Aí agora mudaram. Tem que ter tido uma experiência com Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aceita Jesus não tem uma experiência com Cristo? E como é que você vai medir isso? Você disse uma coisa muito importante. Infelizmente, a gente julga as pessoas dentro das igrejas. Fulano vem para a igreja, tem uma fluência em língua estranha, que blá, 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 fala assim, assado, não sei o quê.
Mas de repente o cara sai de dentro da igreja, é o maior devedor do lado de fora. Tá entendendo? O que adianta? Bate na esposa. Nossa! E é interessante que tem uma música secular que eu gosto muito. O que adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Não adianta ser cristão aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser cristão. O ambiente, ele te ajuda. Entendeu? O ambiente, ele favorece você ser cristão. Por quê? Você está num lugar onde as pessoas estão em levo espiritual, estão ali sentindo a presença. Aqui dentro é fácil ser cristão. Sabe onde é difícil ser cristão? No trabalho, na escola, lá no morro, no meio dos traficantes, no lugar entre os seus vizinhos, onde você mora. Aí é difícil ser cristão. Por quê? A gente tem duas coisas que são inerentes ao ser humano, a reputação e o caráter. Reputação é a imagem que você vende para todo mundo. Ai, o cara é bonzinho, que não sei o quê, mas e o seu caráter? É quem você é. O dia que pisarem no seu pé, você vai mostrar quem você é. A minha mãe sempre ensinou isso. Um dia eu perguntei para ela assim, o poder modifica as pessoas. Ela não, só faz elas se mostrarem. E é uma grande verdade. Às vezes o cara nunca fez nada porque ele não tinha o poder. Mas agora o poder chegou às mãos dele. E quando eu digo poder, eu estou falando até o poder ministerial, o poder de estar à frente de uma igreja, influenciar pessoas. Aqui nós temos um lema. O lema da nossa igreja é amar a todos incondicionalmente. Independente de credo, de gênero, de posição social. Amar. É isso que o Cristo ensinou. Servir as pessoas, ajudar essas pessoas a galgarem um patamar maior na vida. Não é colocar aquela coisa do cavalo assim na cara da pessoa, não, é mostrar para ela que ela, através do esforço dela, ela pode conseguir, porque as oportunidades vão surgir, tá? E o próximo, influenciar. Traduzindo, o que eu fiz por você, repita lá na frente. Isso é ser discípulo. Bacana. E fazer discípulo. Isso é importante, né? Porque o seu testemunho é a maior pregação. Com certeza! Poxa, ele fazia, não faz mais. Pô, ele agia assim, mas não age mais. Ele estava sempre em tal lugar, mas não está mais. Né? Tipo assim, lugares ruins. É interessante que as nossas pregações aqui, elas não envolvem quem nós fomos no passado. Se você quiser saber de qualquer um dos pastores quem ele foi no passado, ali atrás tem um espaçozinho, você senta com ele, ele vai te contar quem ele foi no passado. Sim. Por quê? O que eu vejo hoje nas igrejas, o camarada chega numa igreja e vai dar testemunho. Ele conta 2 horas de derrota quem ele foi no passado. Aí depois ele resume e fala assim, aí eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Ele não levou 10 segundos. Ele enalteceu, parece que ele tem um saudosismo do passado, ele enalteceu toda a vida passada dele, isso é verdade. Entendeu? E resume de uma forma tão simplória o evangelho, resume o sacrifício de uma forma simplória. Aí eu aceitei Jesus, ele mudou minha vida, coisa e tal, não sei o quê. Poxa, vamos fazer o inverso. Vamos contar 2 horas de coisas que Deus fez nas nossas vidas e falarmos apenas 10 segundos de quem nós fomos. Porque quem nós fomos está no passado. E a Bíblia diz que do nosso passado Deus já não se lembra, lançou no mar do esquecimento. É claro que homens vão se lembrar do passado. E o meu passado, ele serve para uma coisa, para eu abrir os meus olhos e não repetir e mostrar para as pessoas que elas não devem seguir o que eu fiz. Legal. É isso que a gente entende como passado. A Bíblia fala do batismo, né? Para ser um novo homem, uma nova criatura, né? As coisas passadas passaram, você agora tem uma vida nova. O batismo na Assembleia, ele é para imersão? O batismo nosso segue a mesma tradição que o Cristo teve lá. A palavra batismo vem de baptismo, né? Significa você imergir uma pessoa nas águas e trazê-las de volta. É claro que podem haver exceções. Aí você vai falar assim, mas espera aí, a Assembleia de Deus falando que podem haver exceções? Imagine você, um doente acamado no hospital, e ele fala assim, olha, vou morrer, mas antes de morrer eu quero ser batizado. Você vai fazer o quê? Encher um balde d'água e jogar na cama? Olha a situação do ladrão da cruz.
foi Ele salvo foi batizado? e nem Não. foi batizado. Foi batizado. Foi batizado pela própria boca de Exatamente. Cristo. Falou assim, Ele- é certo que estarás comigo no reino do céu. Estarás comigo. É. E é engraçado que tem gente que acha que naquele mesmo dia ele foi pro céu. Não, eu Não achei... foi. Isso é polêmico, mas eu achei que ali foi um errinho de tradução na vírgula. Sim, faltou uma vírgula. Não faltou? Na verdade, te digo hoje mesmo, vírgula. Estarás Futuro comigo. do presente. Estarás comigo Cara, no paraíso. É raro um pastor que concorde comigo. Não, eu faço isso direto. Sim, mas porque presta atenção numa coisa. quando ele ressuscitou. e a Maria Madalena não pôde encostar a mão dele, não porque- me toques, não fui ter com o pai. Ué, então como é Peraí, que o ladrão tava ele lá? mentiu? Eu uso isso aí também, cara. É Entendeu? legal. Aham. Só que eu, como pastor de Assembleia de Deus falando isso, você pode ter toda certeza. Muitas vezes você tá achado de herege. Eu sei Que como é que é isso, é. pastor? Que negócio é esse? Não, gente. É questão de lógica. Se ele não pôde ser tocado por Madalena, porque ele falou que não foi ter com o pai, então que promessa é essa que ele faz para o ladrão que naquele mesmo dia estaria no paraíso? Entendeu? É inconsistente. É verdade, eu inconsistente. falo isso também, cara. Muito legal isso. Aí pastor. muita gente vai falar assim, não, você tem princípio adventista, ou testemunho de Jeová. Gente, eu vou pelo que é lógico. E sendo lógico, não tem... A mesma coisa, morreu, foi para o céu. Tá, você vai anular o julgamento, onde diz que todos serão julgados. Aí o cara está no céu, Jesus vai falar assim, agora eu vou te julgar. Ih, você não pode ficar no céu não, você tem que ir para o inferno. Aí tira ele do céu e põe no inferno. Já houve julgamento para alguém que está no céu? É a minha pergunta que eu deixo para todos vocês. Se houve julgamento, então a gente já está no pós-tribulacionismo. Olha aí as polêmicas. eu tenho uma... O que eu acredito na ressurreição. Também. Então uns vão receber a ressurreição para a vida e outros para a morte. Para a morte. Não é? Eu creio nisso. Eclesiastes 9:5. Inclusive o ladrão da cruz Exato. vai receber essa ressurreição, Também. mesmo que o Abel vai receber. Exato. Digamos assim, Todos. é isso que eu creio. Todos irão. Olha aí. E Eclesiastes 9:5 diz que nós que somos vivos sabemos que vamos morrer, mas morto não sabe de coisa nenhuma. Tem um monte de gente que prega consciência da alma, eu não consigo entender que consciência é essa. Sua memória é ex no esquecimento. Está entregue eu ia falar. esquecimento. Eu perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi uma filha. E às vezes eu falo para as pessoas assim, eu amava a minha filha, eu amava o meu pai, eu amava a minha mãe. Você está falando errado, por quê? Não, você tem que falar que ama. Tá, o que é amor? A pessoa não sabe nem o que é amor. Amor não é nem sentimento, é uma decisão. Você decide amar ou decide não amar. Só que ele exige reciprocidade. Eu só posso amar alguma coisa que me ama. Mas quem morreu me ama? Vamos lá. Você, pudim, você ama ou gosta? Eu gosto muito de pudim. Tem gente que fala que ama pudim, aí come o pudim, acabou, perdeu o amor? Eu gosto demais de pudim, mas eu não amo pudim. É a mesma coisa a pessoa, eu adoro pizza. Não, eu adoro a Deus. Vamos adorar a Deus, né? Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Eu falo para você que eu sou muito polêmico com essas coisas, extremamente radical. É isso muitas vezes que agride muitas pessoas. Eu sei que essas minhas falas polêmicas muitas vezes vão agredir outras pessoas, mas eu continuo dizendo, vou respeitar sempre a opinião de quem não pensa igual a mim. Problema nenhum. Mas não vejo como eu mudar o pensamento quanto a algumas coisas, porque tem coisa que está explícito na Bíblia, tem coisas que são implícitas, mas tem coisas que estão explícitas e você só não entende se você não quiser. Olha aí, esse é o Pastor Johnny. E você está curtindo aí o bate-papo? Deixa nos comentários aí. Quero saber aí a opinião de vocês, cara. Claro, porque dependendo aí do comentário, a gente sobe aí e mostra o comentário, a gente dá um jeito aí, tá bom? Deixa com a gente. Pastor, então, temos aqui outros pastores, né? O senhor pastor Sênior, está como pastor Sênior. Várias, como é que eu vou te falar? Congregações? Não, a igreja é uma só. Nós temos uma congregação no bairro Novo Horizonte que a gente vai fazer a reinauguração agora filial em abril. daqui? Filial daqui.
Quem vai assumir lá é o pastor Fábio junto com o missionário Rivaldo. Então, a igreja daqui do São José, ela não é filial da de Belém. Não, nós pertencemos... A igreja não, quem é filiado são os pastores. A igreja, ela é independente. A maioria das igrejas Assembleias de Deus aqui na nossa região são todas independentes. Elas são filiadas a alguma convenção, mas não é a igreja filiada à convenção, é o pastor que é filiado a determinada convenção. Existe a possibilidade de se filiar ou não. Aí fica a critério de cada igreja, de cada pastor, entendeu? O senhor está montando outra aonde? Nós temos uma filial no bairro Novo Horizonte. Ah, já tem? Já temos. A gente está passando por umas reformas lá e daqui a pouco a gente vai estar, em abril, se eu não me engano, vai estar reinaugurando ela com uma visão bem legal também, entendeu? Abril já é agora, mês que vem. É, mês que vem, se Deus quiser, estaremos já. E lá nós temos um trabalho com crianças, célula de crianças, mais de 40, 50 crianças que dá na célula. Olha, cara. Porque a Bíblia é clara, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. A gente vem ensinando. É claro que em algum momento pode ser que esses filhos se desviem, tomem caminhos diferentes, isso vai acontecer, tá? Mas você não pode... A sementinha vai estar lá. É, né? a sementinha está lá. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela voltou recentemente para a igreja, mas ela, não vou citar a cidade e o lugar, mas ela foi numa igreja, Assembleia de Deus, e chegando nessa igreja estava tendo uma festa como se fosse uma discoteca. Ela olhou aquilo e falou assim, não aprendi isso não, foi embora. Ela não ficou, entendeu? Só que infelizmente, vou usar a expressão aqui, para bombar as igrejas, então as pessoas estão usando de recursos humanos, coisas humanas para encher a igreja. E eu falo que o Espírito Santo ele não precisa de ajuda de ninguém, rapaz. Quem somos nós? Ele não precisa da minha ajuda. É uma certa apelação que fazem. Nossa! Né? Eu já cheguei a ver uma boate gospel. Na época eu não era da igreja. Mas isso deve ter te assustado, né? Muito. Eu vi, passei assim, aí tinha um colega meu que eu tava esperando, ele saiu dela e tal, e foi, entra e tal. Eu não por medo nem nada, mas na época eu tava com outro compromisso. Eu falei, ó, não dá não, mas tô indo lá, você vai, não vai? Fui lá, tá com ele pra isso. Não tinha WhatsApp na época. Aí eu vi, depois eu perguntei nele, falei, cara, boate gospel. Eu acho ele falou que assim, é um jeito pra atrair jovem. Eu acho que isso afasta. Inclusive agora tem escolas de samba também, de evangélica. Tem várias igrejas aí, inclusive Assembleia de Deus. Que... Mas aí, pastor, a pessoa, em vez de ela estar indo por Cristo, ela não está indo talvez por outro motivo? Já não tira o foco do... Isso aí que eu falo para você. Eu tenho que adaptar a minha igreja com o mundo ou tenho que adaptar o mundo com a igreja? É um troço que então, vou voltar naquela palavra. Quem matava não mata mais. Quem roubava não rouba mais. Eu entendo que a partir do momento que você aceita Jesus, está escrito lá, venha como está, mas não fala permaneça como está. É verdade. Tá? Eu sou muito criticado. Por quê? Você está vendo, hoje eu estou com poucos anéis aqui, eu uso pulseira, eu uso cordão. Aí as pessoas, o pastor usa isso e aquilo. Mas, cara, vamos olhar minha vida. Até onde eu sei, eu não tenho nome sujo na praça, não canto mulher de ninguém, e assim sucessivamente. Mas espera aí, você está olhando o estereótipo. Aí o camarada falou, você está usando anel. Engraçado que o cara que veio me cobrar isso, o pastor... presidente dele usa um anel de bacharel em teologia. Eu também sou bacharelado em teologia. Eu fiz ciências físicas e biológicas, eu estou terminando análise de sistemas, entendeu? Mas vamos lá. Aqui é a minha aliança de casamento, quando eu fiz 25 anos. Você vê... Você tem quantos anos casado? 31, vou fazer 32. Rapaz, parabéns, é uma benção. Aí... Você vê no Antigo Testamento uma cerimônia de casamento onde se coloca aliança ou anel no dedo de alguém? É uma origem pagã ter aliança, né? Aí o cara vai falar, porque eu estou usando mais de um anel, mas o pastor dele usa um anel de formatura. Peraí, isso para mim tem um nome, demagogia.
hipocrisia? Ele está falando de mim que uso um monte, porque eu uso um monte, mas o cara também está usando. Tá? Então eu não critico ninguém, não julgo ninguém, cada um é senhor de si, sabe o que deve ser, o que não deve ser. E, na verdade, eu quando comecei a usar anéis foi por causa de alguns meninos que tinha aqui na igreja que usavam, e a igreja começou a massacrar, eles iam sair da igreja. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para eles pararem de falar dos meninos? Um dia eu apareci na igreja de cordão, pulseira e anel. Ninguém nunca mais falou nada. Porque agora você vai falar do seu líder. E a única coisa que você vai poder falar do seu líder é que ele está usando pulseira, anel, cordão, e aí? As outras coisas não tinha como falar, entendeu? Então foi só por isso que eu comecei a usar. Aí eu acostumei, tem dia que eu tiro tudo, tem dia que eu não uso nada. Só deixo a aliança de casamento mesmo. Para mim, indiferente, se eu tirar isso aqui, para mim, não está dizendo nada, entendeu? Só que, quando você não encontra o que falar de alguém, você tem que falar o que você visualmente vê. E na visualização, a gente cai no erro de apontar o dedo para alguém e esquecer de tirar a trave dos nossos olhos. Olha aí. E aqui, cara, a Assembleia, eu queria saber da Assembleia, também da sua opinião. Você acredita que Jesus vai voltar? Óbvio, né? Com certeza. Pregamos isso, né? Que Sim. ele vai voltar. Como a igreja acredita? Essa volta vai ser tipo o filme Deixados para Trás? Não sei se você chegou a ver esse filme. Já vi os 3. Nós estamos aqui, de repente, cadê o pastor? O pastor sumiu e tal. Ou você acredita que ele, tipo, já aquele de Apocalipse 1, né? 1:7, se eu não me engano, fala, eis que vem com a nuvem, todo olho verá. Sim. Você acha que vai ser um evento mundial, onde ímpios e salvos vão enxergá-lo? Ou vai ser algo secreto? Tipo, Arrebatamento secreto, né? Vou recolher a minha igreja e ninguém vai nem saber que eu já recolhi. E como é que funciona isso, a volta de Cristo? Então, olha, nós temos um professor de escatologia aqui, que é o pastor Joel Berton. Todas as vezes que tem essa matéria, é ele que dá essa aula. Ele mostra todas as teorias que existem. E ele sempre fala pra gente, olha, eu não vou influenciar vocês, vou deixar vocês decidirem o que vocês querem acreditar. Se vai ter arrebatamento secreto, se não vai ter o arrebatamento secreto. Então, assim, eu vou fugir dessa resposta. Por quê? Tranquilo. Porque eu tenho um posicionamento a respeito disso. Tá? Mas a igreja não tem um posicionamento dela, então? Cada um deles aqui pensa de uma forma e a gente respeita isso. Tem gente aqui que é pré-tribulacionista, tem gente que é pós-tribulacionista, tem gente que acha que vai haver um arrebatamento secreto, tem gente que acha que não vai haver um arrebatamento secreto, entendeu? A Bíblia deixa isso, não deixa muito claro e permite que a gente permeie a nossa percepção em cima disso, tá? Por que eu falei que eu vou fugir da resposta? Porque tem pessoas aqui na igreja que acreditam de forma diferente que eu. E se eu responder isso, vai ser como se fosse uma inquisição da minha parte para que eles pensem igual a mim. Entendi. E como eu tenho essa pessoa que dá essa aula, o pastor Joel Everton, ele dá aula de escatologia, estudo das últimas coisas, eu sempre gosto que ele fale a respeito disso e deixe as pessoas tirar as suas conclusões. O melhor professor não é aquele que faz você decorar a matéria, é o que te faz pensar. E por que existem igrejas evangélicas? Porque lá atrás, conforme suas palavras, alguém se rebelou e falou, peraí, isso aqui não está certo. Vamos pensar. Começou o pensamento. O pensamento foi difundido e houve um racha dentro da Igreja Católica Romana que se transformou no protestantismo. E isso fez com que novas religiões, novos pensamentos surgissem até os dias de hoje. Existe Assembleia de Deus, não sei das quantas, entendeu? Existe um monte de títulos para a Assembleia de Deus. A última vez que eu vi, tinha mais de 35 mil denominações. Exatamente. Cristãs. O ano de 2030, no Brasil, será o ano que nós teremos a maior quantidade de cristão não praticante.
Existe um estudo 2030? famoso 2030, os famosos 6 anos. desigrejados. A pessoa já pertenceu a uma igreja e hoje não pertence mais a igreja nenhuma, mas ele continua sendo cristão protestante. Mas é o desigrejado, entendeu? E olha que Paulo vai falar, né? Não deixemos de nos reunir como igreja. Ele fala isso no livro de Hebreus, né? Ele vai falar isso. Se bem que eu falei Paulo, né? Talvez Paulo não tenha sido o autor de Hebreus. Isso daí tem uma polêmica. Tem uma polêmicazinha nessa história aí. Mas assim, Hebreus nos ensina, não deixemos de nos reunir como igreja. Por quê? Ser igreja dentro da minha casa é muito fácil. E Paulo vai ensinar depois pra gente, suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? É você conviver com a pessoa que tem um pensamento diferente do seu. Casamento é suportar. Você casou com uma pessoa que teve uma educação completamente alheia à sua. E agora vocês têm que conviver. E casamento é isso. Todos os dias. Todo santo dia. Você fala assim, eu quero comer um contrafilé. Vou fazer ovo pra gente. Você, meu Deus do céu, ainda mais o ovo no preço que tá. Né? Entendeu? Então, assim, eu entendo que igreja é isso. Nós somos a noiva. Igreja é o casamento. E o que é o casamento? É você conviver com pessoas que têm percepções, cosmovisões diferentes da sua. E isso é suportar. Por quê? Você não vai poder bater de frente com ela, brigar com ela, sair no braço com ela. Você pode ter diferença de opinião. Entendeu? E em Provérbios fala, né, para a gente não ficar debatendo a respeito desses termos. A melhor convivência é a pacífica. Vamos conversar. Eu sempre falo para as pessoas, se algum dia eu trouxer para vocês alguma coisa que deixa vocês em dúvida, não saia proferindo lá fora. Me chama, vamos sentar e vamos conversar. Por quê? De repente, eu estou tendo uma visão micro de algo que é macro. E de repente você tem a visão macro, você vai chegar para mim, não, eu penso assim, assim, assim. E aí eu vou ser muito humilde e falar para você assim, você tem toda a razão. A partir de hoje, vou pensar igual você pensa. Trocar o conhecimento é muito bom, né? Oxi! Só que, infelizmente, hoje você tem líderes que eles não aceitam, sob hipótese alguma, alguém falar que a visão dele está equivocada. Isso é ser líder? Não sei. Isso para mim não é ser líder, isso para mim é ser patrão. O patrão fala assim para você, faça isso, você tem que fazer. Você disse que a Igreja Assembleia foi fundada em Belém? Em Belém, a Igreja Mãe está em Belém do Pará até os dias de hoje. Quem foi o líder? Gunnar Wingren e Daniel Berg, na época. Então, só para eu tentar entender sobre a Assembleia, eles não deixaram, tipo, regras de prática não, sobre assuntos. Tipo assim, olha, para você fazer parte da Assembleia, não é? Sim. São todos aqueles que crêem nas mesmas coisas que eu creio. É os chamados dogmas, né? Isso. Aqui não. Foram deixados, na sua igreja você deixa uns. Foram deixados esses dogmas, tá? Só que muita coisa que está escrita na Bíblia entenderam de forma equivocada. Vou citar algumas passagens. Por exemplo. Esses entenderam foram os fundadores. Geral. As pessoas que passaram, que estiveram à frente das convenções das igrejas, eles entenderam de forma equivocada. Olha só, a Bíblia fala assim, não é honroso o homem vestir roupa de mulher e não é honroso a mulher vestir roupa de homem. Verdade. Mas espera lá. Está lá escrito. Que roupa que se usava na época de Jesus? Calça comprida? Túnica. A túnica monocromática era do homem. A colorida era da mulher. O que as igrejas entenderam? Mulher não pode usar calça comprida. Como assim? Existe relato de uma múmia chinesa de mais de 3.000 anos antes de Cristo, de feminina, de calça comprida. E aí? Tem calça comprida para homem e tem calça comprida para mulher. O que eu entendo com essa passagem, depois você me fala o que você entende. Se hoje eu tenho, eu vou na loja, eu sei se a calça é masculina ou feminina. Com certeza. Então se eu comprar uma calça Santopê lá direito, você quer se parecer com a botar mulher. essa barriguinha minha pra fora,
Aí eu tô errado. Travestismo. Eu teria que colocar, no caso, uma calça masculina. Exato. Mas se tem uma calça feminina, e não é uma coisa também de a gente pensar, porque existem saias que são mais indecentes do que calça. Toda a vida. Não é verdade? Aí a irmãzinha chega na igreja e faz isso aqui, ó. Você tá assistindo tudo aqui, ela não tapa, porque estava acostumada a vestir calça comprida, não tinha forma correta de se sentar, senta de qualquer maneira. Aí chega na igreja, esquece, senta, tá mostrando tudo para todo mundo. Sinceramente, seria tão bom se ela estivesse de calça comprida, para ninguém ver nada. Entendeu? A própria Igreja Católica, nos bancos da frente, eles colocaram um aparato que impede a visão do sacerdote. Se a mulher estiver de saia, se ela cruzar as pernas, impede que ele veja os fundos dela. Acho corretíssimo, entendeu? Tem outra passagem, vamos pegar outra passagem aqui. É desonra para a mulher tosquiar o cabelo. Vamos lá. Se eu pegar o dicionário, desonra é perder a honra, é perder o caráter. Por exemplo, o cara te pagava e agora não paga mais. Você vai chamar ele de caloteiro. Caloteiro, entendeu? Desonra, perder a honra. Para a mulher tosquiar. O que é tosquiar? Lá na fazenda do meu irmão a gente tem ovelha. De tempos em tempos a gente tem que ir lá e raspar. A palavra tosquiar é raspar no couro a lã da ovelha. Se você pegar uma mulher hoje com cabelo mais curtinho que o meu, de costas ali, você não está vendo, você só está vendo as costas dela para cima. Não sabe se é homem ou mulher. Você não sabe se é homem ou mulher. Era isso que Paulo estava falando, porque prostitutas gregas usavam cabeça raspada. Tá entendendo? Só que o camarada entendeu que é pecado, tornou a palavra desonra como pecado e a palavra tosquiar como cortar. É pecado cortar o cabelo. Aí deixa o cabelo lá no chão. Entendeu? Esses dogmas foram criados lá atrás. Dogmas mesmo. Seriam hoje estatutos, regimento interno. E vem falando isso. Doutrinas, né? Doutrinas humanas, entendeu? Mas espera aí, você já viu? O homem dentro da igreja tem que usar terno. Mas para onde aponta a gravata? Para o órgão sexual masculino. Há indícios de que a gravata tenha sido criada por um homossexual. Nada contra homossexuais. Cada um responde pela sua vida. Sim. Mas há indícios que isso foi criado por um. Entendeu? Aí o camarada está cobrando que a mulher não pode usar uma calça comprida, mas ele está usando uma roupa que foi criada especificamente para uma pessoa de um gênero diferente. Eu fico pensando, será que também o medo deles também na época não foi talvez de abrir um leque de possibilidades? Por exemplo, a bateria, nós estamos vendo... É um instrumento que não existia dentro de igrejas, porque era instrumento do diabo. Porque o problema da bateria, talvez, eu fico pensando assim, a bateria, o problema não é a bateria, é como toca. Exatamente, mas tudo é isso. Não é? É o exagero, porque tem uns caras bateristas... Nossa, tem uns ritmos, rapaz, que meu Deus do céu. Acaba o culto, você só chama atenção a bateria. Sim. Então não é aquela marcação e tal. Talvez a roupa, os primeiros pais das igrejas e tal, talvez tinham um pouco de medo de você começar a permitir alguns tipos de roupa e ir para outro escândalo. Tipo assim, a liberdade virando libertinagem. Isso. O meu medo é assim, por exemplo, vou proibir o terno. Não tem necessidade de ter terno, o pregador não tem necessidade de prego, de terno. Mas vai de bermuda, chinelo e camiseta. Um exemplo. Sim. Chegar a esse ponto. Tipo, talvez ser líder é muito complicado, né? Você tem que ter esse cuidado. O que eu penso, no meu ver, é o seguinte. Eu acho que se eu vou para um casamento, eu vou com uma certa roupa. Penso a mesma coisa. Se eu for para praia, eu não vou tomar banho de calça jeans e chinelo. Eu acho que eu estaria ali escandalizando o evangelho. Com certeza. Eu vou estar com uma roupa praiana, o mais decente possível, mas uma roupa praiana. Então, tipo, para ir para a igreja, que é um templo que você vai lá encontrar a Deus, né? Encontrar com Deus. A gente acredita que a igreja é a casa do Senhor. Eu creio que a gente deve ir com uma roupa, na minha cabeça, tá? Decência e ordem. Com decência e com ordem. Entende? Eu tenho que estar bem trajado, assim, com decência. Né? Eu não posso ir, talvez, de qualquer jeito.
Eu não estou dizendo, que, por favor, Thiago, mas eu não tenho condições de comprar uma roupa nova. Não estou falando isso. O que é uma decência? É estar tapando as coisas, né? Exato. Tapando as partes. Por exemplo, se eu fosse um cara malhasse, né, tivesse braços e tal, aí eu vou vou para a igreja com uma camiseta que é uma linhazinha aqui e outra nas costas, igual esses caras andam assim. Eu acho que não seria legal o pastor subir no púlpito com isso. Esse foi um real motivo. Por quê? Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para a liberdade. Elas não estão preparadas. Pega uma empresa onde tem um acesso à internet. Aí fala com seu funcionário assim, olha, na hora do almoço você pode usar a internet, dá a senha para ele. Você vai ver esse funcionário usando a internet em um horário que ele tinha que estar trabalhando. Aí você vê hoje um monte de empresa que está proibindo funcionário. Chegou, deixa o celular guardado, entendeu? Porque senão o cara não trabalha. Infelizmente, a gente vive esses momentos. Quando Cristo fala assim, dê a César, César é um título, não é um nome, dê a César, dê a lei o que é da lei, dê a Deus o que é de Deus. Como é que eu entro numa audiência no fórum? Eu entro de bermuda e chinelo de dedo? Pois é. Eu entro de camisetinha? Não. Então, se para a lei eu não posso entrar de qualquer maneira, para a casa de Deus eu não deveria vir de qualquer maneira. A não ser que eu não pertença àquela igreja, fui visitar. Aí é outra história. A gente está falando de membros, né? Estamos falando de membros, entendeu? Eu fui visitar aquela igreja. Cara, vem do jeito que venha como está, venha como está. Eu não tenho roupa para vir no culto, eu só tenho bermuda. Vem com bermuda, um dia você vai ter roupa decente igual todo mundo. Não estou dizendo que bermuda é indecente, eu uso bermuda inclusive. Tá entendendo? É a mesma coisa quando o cara fala assim, mas a Bíblia não condena beber. Vamos lá. Ela condena se embriagar. Mas vamos voltar para a lei. Eu posso tomar meio copo de cerveja ou vinho e dirigir segundo a lei? Então, para que eu quero beber 2 caixas ou um garrafão, entendeu? Estando na casa do Senhor. Espera lá, se a lei não me permite beber meio copo de cerveja e dirigir, por que dentro da minha casa eu quero tomar 3 latão? Aí não, irmão. É questão de princípio. Se a lei que está abaixo de Deus não permite, ela acusa você, ela te multa, você tem consequências, por que você dentro da casa de Deus, não, eu posso beber, não sei o quê, mas qual o seu limite? Você não sabe o seu limite. Talvez quando nós estávamos no mundo, beberíamos junto com os nossos amigos, sei lá, um garrafão de 5 litros de vinho, sairíamos dali flutuando, né? E estava tudo bem. Mas hoje o nosso limite mudou, porque você há muito tempo não faz isso. E a ciência, a medicina vai dizer que se uma pessoa que não está acostumada a beber tomar um copo de vinho, vou aqui na pizzaria, me peço um copo de vinho e estou comendo. O cara já vai sair dali embriagado. Por quê? Desacostumou o corpo. Não estou defendendo beber ou não defendendo. Eu só acho que quando a lei não permite e ela está abaixo de Deus, se eu tenho que seguir a lei, por que não seguir a Deus? Isso é questão de princípio. Entendi. É isso aí. Então, falamos aí de o que a igreja acredita, né? Sim. Falamos também coisas que você acredita que às vezes não bate com a igreja. Isso eu acho interessante. Foi a primeira vez que a gente bate um papo com alguém que pensa alguma coisa que talvez a igreja em geral não pense. Foi a primeira vez mesmo. Assim, eu fiquei surpreso. Você de casa deve estar surpreso também. Porque eu, por exemplo, eu sou adventista do 7º dia. Sim. A nossa igreja tem 28 doutrinas. Para a gente se batizar, tem um estudo bíblico. A gente faz aqui também. Faz também? Também. E essas 28 doutrinas tem que estar dentro do que eu acredito que eu tenha que viver aquilo, entende? Aí vem o batismo. A gente chama de profissão de fé. A Igreja Batista também faz isso. Tem várias igrejas que fazem a profissão de fé, aí dá um curso de batismo para a pessoa para saber se realmente é aquilo que ela quer. Porque às vezes de repente a pessoa está emocionada porque os amigos vão, aí eu vou também. Chega na hora, e não é nada disso que eu estava pensando. Já aconteceu o caso da gente ministrar o curso de batismo e a pessoa fala, olha, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Tá bom.
É porque você vai começar triste. A cortar algumas coisas, talvez ele goste. Porque você está inserido dentro de uma igreja como membro, você tem que entender que tem coisas que você vai renunciar. Tem coisas que você não vai fazer mais. Entendeu? E renúncia, normalmente, é de coisa que a gente gosta. Por isso o nome é renúncia. Se não fosse coisa que você gosta, poderia continuar praticando, fazendo, não ia ter problema nenhum. É desvaziar do meu eu, né? Exatamente. Deixar que Cristo preencha. Exatamente isso. Mas as coisas, vamos ser sinceros, né? Quando a gente é criado num ambiente, num lugar onde você aprende tanta coisa que esse mundo às vezes oferece, não é fácil. Claro que não. Eu acho que a igreja deveria ter muito carinho com os recém-batizados, não é? Nossa, eu tô falando com os próprios em geral, neófitos, né? Os novos convertos, porque isso. É porque ninguém aprende já a correr. Você vai aprender a engatinhar, se equilibrar. Vai andar de bicicleta. Entendeu? Esse período eu acho que tinha que ter uma atenção muito especial. E tem. A gente chama isso de consolidação. Uma vez aqui na nossa igreja, nos foi apresentado um projeto de ganhar uma alma por dia. Aí, analisamos os projetos, coisa e tal. Não, vamos ganhar algumas almas por mês. Aí todo mundo, quem aprova o projeto? Todo mundo levantou a mão, menos eu. Todo mundo olhou para mim, como assim? Você não vai levantar a mão? São pessoas que vão aceitar Jesus. Eu falei assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Cadê o próximo projeto, que é o de consolidação dessas pessoas na igreja? Cristo curou 10 leprosos, quantos voltaram? Quantas pessoas aceitaram já Jesus numa igreja e continuam na igreja? Houve consolidação. O que é consolidar? É você acompanhar de perto. Ô fulano, olha, senti sua falta. Aqui, nossa equipe de mídia, quando alguém não vem à igreja, 2 domingos não apareceu na igreja, tem lá uma figurinha que a pessoa recebe. Sentimos sua falta na igreja. Está acontecendo alguma coisa? Precisa de uma visita? A equipe de mídia já manda direto para a pessoa. E a pessoa se sente amado, né? Claro, você tá... Opa, tem gente que se importa comigo. Tá entendendo? Você fala assim, opa, tem gente que se importa, estão interessados em mim. Porque essa é a verdadeira essência do Evangelho. O Evangelho, se você olhar o livro de Atos, você vê o assistencialismo, a preocupação, o repartir. E o repartir não é repartir apenas o pão ou repartir dinheiro, não, é repartir conhecimento, é repartir oportunidades. Verdade. Entendeu? Não adianta você falar assim, ah não, na minha igreja tem um monte de gente que trabalha na roça. Amém, estou feliz. Não, irmão, vão promover situação, vai ter um concurso público, vão abrir, como nós já fizemos, vão abrir espaço, tem um monte de professor aqui, vão dar aula para o pessoal, vai fazer o concurso, vai passar, vai estar bem colocado, porque isso é mérito para a igreja no fim, está entendendo? Por que é mérito para a igreja? Imagina você, tem médico na sua igreja? Na minha, aqui eu congrego, não. Tem dentista? Já teve, foi embora. Tem dentista? Não. Tem advogado? Tem. Tá vendo? Advogado tem. Mas e se tivesse um dentista, um médico, que ele falasse assim, olha, igreja, durante a semana, eu estou dando para a igreja aqui 5 consultas grátis no meu consultório. Só bênção. Ia ser uma maravilha. Uma por dia. Imagina, ao invés de você... Vou dar uma obturação por semana, já estava ótimo. Todo mundo vai querer ser dessa igreja, rapaz. Poxa, minha igreja tem um dentista, rapaz, que ele dá uma obturação por semana para uma pessoa da igreja. Mas as igrejas investem nas pessoas da igreja para ter esses profissionais? Não. E sabe o que é investido dinheiro? Em templos suntuosos, em conforto, nisso, naquilo. Não sou contra, não. Mas vamos investir em pessoas. Porque pessoas vêm e vão, pessoas vão embora. É verdade. A gente toma o caminho inverso. Quinta-feira, eu estava enterrando um tio, sepultando um tio. E eu sempre penso, nós amamos as coisas, nos esquecemos das pessoas, mas quando as pessoas se vão, a gente vai para a rede social fazer textão bonitinho. Mas e aí?
Vamos amar pessoas e nos importarmos com as pessoas, que é o que se fazia nos primórdios do cristianismo. Sim. Amar e se importar com as pessoas. Não com coisas. Coisas passam. Templos. Lembra do templo que Cristo falou? Vai ficar pedra sobre pedra. E o que aconteceu no ano 70? Foi derrubado. Não tiveram que criar outro. Nós tivemos um evento cataclísmico agora em São Gonçalo, de um terremoto, um pequeno terremoto, não sei se você viu. Não cheguei a ver. Não. Teve agora, fim de semana aí, um pequeno terremoto em São Gonçalo. Há uns anos atrás eu sonhei, até comentei com meu irmão, falei, rapaz, sonhei que tinha tido um tsunami na costa do Rio de Janeiro, varreu um monte de cidade, morreu um monte de gente. Claro que eu oro todo santo dia para que isso não aconteça. Eu sempre oro e falo assim, Deus, aquele sonho que eu tive, que seja só impressão, não deixa acontecer não. Não deixa acontecer não. Eu sei que o nosso estado do Rio de Janeiro está um negócio assim absurdo, mas espera aí. Deus, além do Senhor de Cantagalo, Senhor da região serrana, Senhor do Rio de Janeiro, é Senhor do Brasil, da região sudeste do mundo. Ele é Senhor de todas as coisas. E as coisas não acontecem se Ele não permitir. Então eu oro para que isso não aconteça, não quero esse tipo de coisa. Nós vivemos há um tempo atrás aquela tragédia em Nova Friburgo, como morreu gente, sumiu gente, até hoje tem gente sumida. A gente não quer que isso aconteça, e a gente ora, Deus, não deixa acontecer, não deixa acontecer. Tem hora que acontecem as coisas porque a gente deixa de orar. Eu entendo dessa forma. A oração ela é fundamental, né, pastor? Acima de tudo, né? Pastor, tem alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você quiser falar para quem está nos assistindo? Esse é o momento, pode ficar à vontade. Bem, eu entendo que a gente vive dias difíceis, momentos difíceis, seja na situação política do nosso país, na situação de desamor, de violência a cada instante que a gente vê acontecendo no mundo, mas eu quero convidar você para que nunca deixe de orar pelos governantes. Ah, mas eu não votei no fulano, no ciclano, no beltrano. Tá, mas a Bíblia diz que todo governante é permissão de Deus. Embora eu não tenha votado em certos candidatos, eu oro para que eles façam um bom governo, para que o povo não padeça. Vou ter diferenças de opinião? Claro que vou ter. Agora, não nos esqueçamos de viver a essência do Evangelho e sempre pensarmos em voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor, nós éramos muito felizes e poderemos continuar sendo felizes nesse primeiro amor, nos importando mais com as pessoas, com nossa família. Tem a oportunidade de um café? Vá tomar café com seu pai, seu avô, sua avó, seus irmãos. Aproveite isso. A gente nunca sabe qual é a nossa hora de partir. Viva bem com todo mundo. É isso que eu sempre digo para todas as pessoas. E não nos esqueçamos que somos todos, sem exceção, filhos de Deus. E como filhos de Deus, carentes da sua misericórdia e amor. E que a paz reine sempre em nossos corações. Amém. Esse foi mais um Colecast. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você quiser fazer parte aí do Colecast, trocar uma ideia, conversar, sei lá, você quer falar do seu dom, dos seus talentos, do seu trabalho, bom, ou até da sua religião. Aqui tá, ó. Esse é o @ é o Instagram. É só você mandar um direct lá que a gente vai estar analisando, conversando e quem sabe aí você não seja o nosso próximo convidado. Pastor, muito obrigado. Nada, apesar que a gente geralmente termina fazendo um colezinho assim. Estão falando que agora não podem fazer essas coisas mais, mas...